Olá pessoal, bem-vindo à nossa aula 6 de funções, e o conteúdo da aula de hoje é funções definidas por várias sentenças. Frequentemente utilizam-se funções definidas por sentenças diferentes em determinados intervalos do seu domínio. Por exemplo, a função f de x igual a x mais 3 se x for menor do que zero e x ao quadrado menos 2x mais 1 se x for maior ou igual a zero é definida pela sentença y igual a x mais 3 no intervalo de menos infinito a zero. E pela sentença y igual a x ao quadrado menos 2x mais 1 no intervalo de zero fechado a mais infinito. Esse tipo de função é chamado de função definida por várias sentenças. O gráfico desse tipo de função é obtido ao esboçar o gráfico de cada sentença separadamente no seu respectivo intervalo de definição. Primeiro exemplo. Esboce o gráfico da função f de x igual a x mais 2 se x for menor do que 1, e x ao quadrado menos 4x mais 4 se x for maior ou igual a 1. A função é definida pela sentença y igual a x mais 2 no intervalo de menos infinito a 1. Nesse intervalo, a minha função é do primeiro grau. Ela zera no valor de x igual a menos 2. E como o coeficiente angular de x é um número positivo, a minha função é crescente. E observem que quando x assume o valor zero, o meu y é 2. Então, determinando esses dois pontos, menos 2 e 0 e 0 e 2, eu tenho essa reta, que vai até o 1 aberto, porque ela é válida no intervalo de menos infinito até 1 aberto. Ó, é só para x menor do que 1. Muito bem. A segunda sentença é definida por y igual a x ao quadrado menos 4x mais 4, no intervalo de 1 fechado a mais infinito. É uma função quadrática, então é uma parábola. O coeficiente de x ao quadrado, né, o a, é maior do que zero, então a concavidade é voltada para cima. Se a gente substituir o 1 aqui nessa sentença, a gente vai ter 1 ao quadrado menos 4 mais 4, que vai dar 1, que é o ponto 1 e 1, fechado agora, tá? Se a gente substituir o 2 aqui, a gente vai ver que o 2 é zero dessa função. Aqui. Como ela tem a concavidade voltada para cima, a gente consegue determinar essa parábola. Bom, esse gráfico, assim do jeito que tá, é o gráfico dessa função definida por essas duas sentenças. Exemplo 2. Esboce o gráfico da função f de x igual a módulo de x. Vamos lembrar primeiro a definição de módulo. O módulo de x é dado por menos x se x for menor do que zero, e o próprio x se x for maior ou igual a zero. Ou seja, essa função, f de x igual a módulo de x, nada mais é do que uma função definida por duas sentenças. Ou seja, f de x é igual a menos x se x for menor do que zero e x se x for maior ou igual a zero. Então, no primeiro intervalo de menos infinito a zero, nós temos que y é igual a menos x, uma função decrescente. E no intervalo de zero fechado a mais infinito, nós temos y igual a x, que é uma função crescente. Então, o gráfico da função f de x igual ao módulo de x está representado aqui. Exemplo 3. Esboce o gráfico da função f de x igual a módulo de x mais 1. Como o módulo de x mais 1 é dado por o oposto de x mais 1, se x mais 1 for menor do que zero, e o próprio x mais 1, se x mais 1 for maior ou igual a zero, a função f de x pode ser escrita por duas sentenças. Ou seja, f de x é igual a menos x menos 1, se x for menor do que menos 1. Resolvi essa desigualdade aqui, ó. E esse menos eu fiz a distributiva. E f de x igual a x mais 1 se x for maior ou igual a menos 1. Então, o gráfico da f vai ser dado por y igual a menos x menos 1 de menos infinito a menos 1.
Agora, o coeficiente de x é negativo, então eu tenho uma função decrescente. E vai ser dado por y igual a x mais 1 em menos 1 fechado a mais infinito. Como o coeficiente de x aqui agora é um número positivo, eu tenho a minha função crescente. Então, esse aqui é o gráfico. Exemplo 4. Esboce o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado menos 1 divididos por x menos 1, se x for diferente de 1, e 3 se x for igual a 1. Observem que essa função foi escrita dessa forma, por duas sentenças, porque da forma que está escrita a primeira sentença, a gente não pode ter x igual a 1, porque é zero o denominador. Bom, a gente pode observar que para x diferente de 1, a função f pode ser escrita da seguinte forma. Essa primeira sentença aqui, que é esse quociente, a gente pode simplificar, porque x ao quadrado menos 1 é o produto de x mais 1 por x menos 1. Simplificando o fator x menos 1, nós temos apenas x mais 1. Então, a f pode ser escrita da seguinte forma. F de x é igual a x mais 1 se x for diferente de 1 e 3 se x for igual a 1. Por que é conveniente escrever dessa forma? Porque agora essa primeira sentença é uma função do primeiro grau, que é uma reta. Que é uma reta que não está definida para x igual a 1. Então, no ponto, se a gente substituísse 1 aqui, daria 1 mais 1, 2. Então, seria esse ponto 1 e 2, a gente põe uma bola aberta. E o ponto 1 e 3 tá aqui, ó. Ou seja, 1 tá no domínio e tem imagem 3, que é definida aqui nessa segunda sentença, ó. Que é representada aqui nessa bola azul. E esse aqui é o gráfico dessa função do exemplo 4. Bom, pessoal, esse foi a nossa aula de hoje. Nós falamos de função definida por várias sentenças e como representar os seus gráficos. Até a próxima aula.